Muito bem, pessoal. Tipos de sujeito. Lembrando, o sujeito é o termo com o qual o verbo concorda, ok? Essa definição não cabe em 100% dos casos, mas pega a maioria deles. Tudo bem? Então, o sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo. O núcleo do sujeito normalmente é um pronome, um substantivo, uma palavra substantivada, tá certo? O ser que executa ou que recebe a ação. Muito bem, como falaremos primeiro dos sujeitos agentes, são aqueles que executam uma certa ação. Bom, sujeito simples, então, é aquele que tem apenas um núcleo. Ele comprou um carro. Quem comprou um carro? Ele. Sujeito ele, núcleo ele. Maria quer doce. Quem quer doce? Maria. Sujeito Maria e núcleo Maria. Eles vão para a praia. Quem vai para a praia? Eles. Sujeito simples, eles. Agora preste atenção. Tem gente que pergunta, mas José Carlos, é, é mais de uma pessoa, eles representam várias pessoas, podem ser aí muitas pessoas, e continua sendo sujeito simples? Sim, estamos falando de gramática, análise sintática. Então, quantos núcleos tem? Apenas um, eles, ok? Então, não é a quantidade de seres, a quantidade de núcleos é que faz o sujeito simples. Agora, olha lá, meus amigos passaram no vestibular. Tipo de sujeito. Olha só, quem passou no vestibular? Meus amigos. Tipo de sujeito simples também. Apenas um núcleo. Quem passou no vestibular? Amigos. Meu só está falando de quem são os amigos, ok? Olha outro exemplo. Os meus 3 coelhos brancos ficaram no aeroporto. Quem ficou no aeroporto, pessoal? O 3, o brancos? Não! Coelhos, ok? Sujeito simples, apenas um núcleo. O barco virou. Quem virou o barco? Ok? Sujeito simples, então. Agora vamos para o sujeito composto. Como temos aí, sujeito composto é aquele que tem mais de um núcleo, como nós já vimos. Também simbolizado, é óbvio, por um substantivo, um pronome, tá certo? Uma palavra substantivada. Eu e ela fomos à praia. Quem foi à praia? Eu e ela. Núcleos. Eu, ela. Ok? Maria e Pedro gostam de doce. Quem gosta de doce? Maria e Pedro. Núcleos? Maria, Pedro. Só perguntar quem está gostando de doce, né? Meus amigos e minha namorada querem viajar. Quem quer viajar? Meus amigos e minha namorada, o sujeito. Vamos ver se é composto. Quem vai viajar? Quem quer viajar? Amigos e namorada, 2 núcleos. Então, se tem mais de um núcleo, sujeito composto. O guarda-roupas, a cama e a cômoda estão no quarto. Quem está no quarto? O que está no quarto? Guarda-roupas, cama, cômoda, ok? 3 núcleos, sujeito composto. Bom, pessoal, vamos para agora sujeito oculto. Oculto, elíptico, desinencial. É aquele sujeito que não está grafado, mas a gente consegue saber quem é. Nós conseguimos perceber quem é pela desinência verbal, ou seja, o finalzinho do verbo. Eu comi bolo. Comi um bolo. Quem comeu o bolo? Só pode ser eu para concordar com comi, ok? Compramos um carro novo. Quem comprou um carro novo? Compramos. Só pode ser nós. Comprastes. Seria vós, ok? Agora, muita atenção. Se tiver aí, compraram, concorda com eles, mas não é sujeito oculto, a não ser que tenha uma situação como essa que está aí. Olha só. João e Maria chegaram à escola. Quem chegou à escola? João e Maria, 2 núcleos, sujeito composto. E de repente continua a historinha em uma outra frase, uma outra sentença. Olha só. Pegaram minha carteira. Quem pegou minha carteira? Eu sei que é o João e Maria. Está na frase anterior. Porém, não está escrito nessa oração. Então, aqui é o sujeito oculto eles, que se refere a João e Maria. Agora, se não tivesse o correspondente a esse eles, se nós não soubéssemos quem são esse eles, a quem se refere esse eles,
não tivesse João e Maria, não seria sujeito oculto eles. Seria o próximo tipo de sujeito, que é o sujeito indeterminado, tá certo? Olha só, sujeito indeterminado não sabe ou não se quer revelar quem fez a ação. É justamente quando o verbo está na terceira pessoa do plural e você não indica a quem se refere. Terceira pessoa do plural é eles ou elas, ok? E você não pré-estabeleceu quem são a quem se refere esse eles e elas. Tá certo? Então, pegaram minha carteira. Não se sabe quem pegou. Alguém pegou, o sujeito existe, mas é um sujeito indeterminado. Tem outra maneira de determinar o sujeito, né? Que é usando índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito é o se, quando está junto com um verbo intransitivo, transitivo indireto ou de ligação, como nos exemplos aqui ao lado. Olha só, gosta-se de sorvete. Quem gosta de sorvete? Não sei, o sujeito está indeterminado. Morre-se de gripe. Quem morre de gripe? Não sei, estão morrendo por aí, mas eu não sei quem. Então, sujeito indeterminado. Era-se feliz antigamente? Quem era feliz? Não sei, o pessoal que vivia naquela época, antigamente, né? Mas não está determinado. Sujeitos indeterminados. Olha só, o que faz o sujeito ser indeterminado aqui é o índice de indeterminação do sujeito, que é esse C, essa partícula C. Olha, se gosta C, morre C, era C. Mas como eu sei que esse C é índice de indeterminação do sujeito? Quando esse C está ao lado de um verbo intransitivo, como morrer, ao lado de um verbo transitivo indireto, como gostar, e ao lado de um verbo de ligação, como ser, que está aí. Ok? Bem, pessoal. Existe a oração sem sujeito, quando o verbo é impessoal, ou seja, não tem ninguém fazendo a ação, ela acontece. Então, os verbos impessoais, fenômenos da natureza, normalmente quando o verbo indica fenômeno da natureza, não há sujeito. Por exemplo, choveu ontem, não tem quem choveu, choveu e pronto, ok? Muito cuidado, porque você pode criar um sujeito para essa situação. Então, normalmente, fenômenos da natureza não tem sujeito. Mas lá no livrinho infantil você encontra a nuvenzinha choveu, quem choveu? A nuvenzinha. Muito cuidado, tá? Às vezes a gente acaba se pegando aí numa historinha infantil, tá certo? Ou então quando você usa o termo metaforizado, por exemplo, nossa, ontem choveram problemas lá na empresa. O que choveu? Problemas. Tanto é que você concordou com problemas, né? Mas é um uso metaforizado, tá bom? Verbo fazer e estar indicando tempo ou clima. Como exemplo aí, faz 2 anos que não a vejo, está calor. Ok? Tem gente que usa errado, né? Fazem 2 anos que não a vejo, está errado. O verbo fazer na indicação de tempo sempre no singular, independente da quantidade de anos. Tá bom? Verbo ser indicando o tempo ou espaço, é 1 hora, são 2 horas. Daqui até a escola é 1 quilômetro, daqui até a escola são 2 quilômetros. Aqui acontece uma coisa curiosa, mas é por conta do verbo ser, que é diferente de tudo. Ele é atípico, né? O verbo ser aqui, ele é impessoal, não tem sujeito, porém ele flexiona, né? Uma coisa que não é comum. O verbo, quando não tem sujeito, ele fica no singular. Aqui, o verbo ser é uma exceção, ele concorda com o número de horas ou o número de quilômetros, certo? Com o que está no predicado. Haver na indicação de tempo decorrido, há 2 anos estamos namorando. Olha só, do estamos namorando, o sujeito é nós, sujeito oculto. Mas do há 2 anos, o verbo haver indicando tempo, não há sujeito, oração sem sujeito. E um que eu chamo muita atenção, eu falo que é o mais importante para quem vai enfrentar concursos ou vestibular ou provas, né? Verbo haver quando tem o significado de existir ou ocorrer. Olha só, anotem aí. O verbo haver, quando tem sentido de existir e ocorrer, ele não tem sujeito, ele é impessoal. Outra coisa, ele fica sempre no singular. E se ele estiver fazendo uma locução verbal com outro verbo, ele também vai ficar no singular. E outra, ele sempre vai ser, quando tiver esse sentido, VTD, verbo transitivo direto. Exemplos: existem carros na rua. Se fosse com o verbo haver, há carros na rua.
Devem existir carros na rua. Se fosse com o verbo haver, deve haver carros na rua. Ocorrerão eleições. Se fosse com o verbo haver, haverá eleições. Podem ocorrer eleições. Com o verbo haver, pode haver eleições. Então, não tem plural nem para o haver, nem para o verbo que o acompanha, auxiliando. Tá certo? Muita atenção agora, olha só para essa observação. Existem carros na rua. Verbo existir é um verbo comum, ele é intransitivo, que existe, existe, né? Mas carros é o sujeito, tanto é que o verbo está no plural, concordando com ele. Carros existem na rua. Ok? Agora, com o verbo haver, com sentido de existir, não há sujeito. Eu falei para vocês que o verbo haver com sentido de existir ou ocorrer sempre é verbo transitivo direto. Carros passa a ser o quê? Objeto direto. Tá joia? Vamos dar uma olhada agora na predicação verbal? Vocês sabem que existem verbos transitivos diretos, transitivos indiretos, verbos intransitivos, verbos de ligação e verbos transitivos diretos e indiretos, que tem dois objetos, um preposicionado e um sem preposição. Muito bem, pessoal, vamos fazer uma revisão bem rapidinha aqui. Olha só, o verbo amar, ele normalmente é um verbo transitivo direto, porque quem ama, ama algo. Nota que aqui não teve uma interrupção, foi direto. Então, ele é um verbo transitivo direto. Necessita de um objeto direto, sem preposição, é óbvio. Gostar é um verbo transitivo indireto, porque quem gosta, gosta de algo, de alguém. Olha só que apareceu uma preposição, a preposição de, interrompendo. Então, essa setinha não foi direto. Então, é um verbo transitivo indireto e o objeto indireto é aquilo que completa o sentido do verbo gostar. Tá certo? Agora, eu coloquei aqui o verbo entregar com dois objetos, um direto e um indireto. Né? Quem entrega, entrega algo a alguém. Tá certo? Olha, entrega algo. Foi direto. Não teve preposições. A alguém, olha que tem um A interrompendo o fluxo ali. Então, tem dois objetos, um sem preposição, que eu chamo de objeto direto, e um com preposição, que eu chamo de objeto indireto. Então, o verbo é verbo transitivo direto e indireto. E o verbo intransitivo é aquele que não necessita de objeto. O objeto é um complemento verbal. Tá certo? Note que com o verbo amar, se eu não completar, fica sem sentido. José Carlos ama. Peraí, ama quem? Ama o quê? Tá certo? José Carlos gosta. Peraí, gosta de quem? Gosta de quê? José Carlos entregou. Entregou o quê? A quem? Ok? Agora, José Carlos morreu. Oh, não chore, não chore, estou aqui. É só um exemplo, tá certo? Quem morre, morre. José Carlos morreu, você entendeu. Você pode até falar onde ele morreu, quando ele morreu, a causa da morte. Mas se você não falar, a sentença tem sentido completo. José Carlos morreu, você entendeu. Ok? Então, o verbo intransitivo não necessita de um complemento. Não há objeto. Certinho? Muito bem, olha só a utilização. Maria ama cães. Quem ama, ama algo. É um verbo transitivo direto. Temos aí cães como objeto direto. Então, o verbo transitivo direto ele necessita de um complemento, mas não necessita de preposição. Já o verbo transitivo indireto, ele necessita de um complemento, mas e usa uma preposição. Por exemplo, Maria gosta de cães. Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Maria, sujeito, gosta. Quem gosta, gosta de. Então, verbo transitivo indireto. E o de cães, objeto indireto. Objeto indireto sempre com uma preposição, hein? Tá certo? No caso aqui é o de. Verbo intransitivo, aquele que não precisa de complemento. Olha só, não precisa de objeto. Maria morreu, como eu dei o exemplo a vocês. Quem morre, morre e acabou. Tá certo? Eu posso até colocar Maria morreu de gripe. De gripe seria a causa da morte, seria uma adjunta adverbial de causa, mas não está completando o sentido do verbo, só está dando uma circunstância da morte. Beleza? Vamos lá. E existe o verbo de ligação. O verbo de ligação é aquele verbo que não indica ação. E outra, ele só vai ser verbo de ligação se ele ligar uma característica ao sujeito. Essa característica se chama
predicativo do sujeito. Olha o exemplo aí. Maria é linda. Maria não está fazendo nada, ela está paradinha. Tá certo? Linda é característica de Maria? Sim. Então, é um predicativo do sujeito e o verbo ser, ligação. Verbo estar aqui, também. Maria está linda. Olha, não está fazendo nada, ela está paradinha. Ok? Não é de ação. Agora, linda é característica de Maria? É. Então, estar é verbo de ligação. Então, para ter um verbo de ligação, é necessário ter um predicativo do sujeito, que é uma característica do sujeito que passa por esse verbo de ligação. Ok? Agora é o seguinte: para ter verbo de ligação, é obrigatório ter predicativo do sujeito. Mas dá para ter predicativo do sujeito com outros tipos de verbo. Ok? Entenderam? Vamos lá, então. Olha uma observação muito importante. Maria está linda, como eu disse, linda característica de Maria, verbo de ligação estar. Agora a próxima. Maria está na praça. Ah, verbo de ligação. Não é. Na praça é característica de Maria? Não. É o lugar, adjunto adverbial de lugar onde Maria está. Então não é característica de Maria. Se não é característica, o verbo estar não é de ligação. Ele vai ser classificado como intransitivo. Quem está, está. Ok? Bem, pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado.